eu estava assistindo uma live de um amigo meu, né, um empresário. Ele conseguiu em 15 anos, ele virou amigo nosso, fez uma palestra para o meu grupo de mentoria e ele conseguiu em 15 anos, não sei se 15 anos, né, criar um grupo, uma holding empresarial avaliada em 1 bilhão de reais. Ele foi para um fórum ano passado, tem a Harvard Business Review. O que é a Harvard Business Review? É um editorial da Harvard, da faculdade, da famosa faculdade da Universidade Harvard, e eles têm um editorial onde eles publicam uma revista, vamos dizer assim, todo mês, e tem a versão em português, tá? E teve um fórum da Harvard Business Review, como no ano passado ele foi eleito o empreendedor do ano pela EY, Ernst Young, ele foi eleito o empreendedor do ano, ele é empreendedor em Endeavor, ele foi convidado para participar desse fórum. Ele fala o seguinte, ele fala que ele chegou lá e tinha os CEOs, né, era um fórum de CEOs, os CEOs de diversas empresas, né, e ele cita os nomes das empresas que estavam lá, mas entenda que são CEOs de grandes empresas, médias e grandes empresas, mas pessoas com algum tipo de destaque. Aí ele falou que quando começou o fórum, a pessoa que estava apresentando o fórum perguntou assim, quem aqui tem problema com vendas? Ele falou que metade das pessoas levantaram a mão. Ah, quem aqui tem problema com logística? Ele falou que metade levantou a mão. Aí foi fazendo as perguntas, quem aqui tem problema com fluxo de caixa? Metade das pessoas levantou a mão. E aí perguntou assim, quem aqui tem problema com gente? Com pessoas? Aí disse que foi unânime. Todo mundo levantou a mão. Todo mundo. E eu não estou falando de pequenas e médias empresas, estou falando das grandes empresas. Todo mundo, sem exceção, foi unânime, todo mundo levantou a mão, né? E muitas vezes a gente sempre ouve as pessoas falando, né? O que é mais importante? É a parte técnica ou a parte comportamental? Aí nos jargões do mundo, né, a gente ouve falando assim, a gente contrata pela parte técnica e demite pela parte comportamental. E a gente quis trazer esse tema, né, para falar, né, do comportamento. Leite, o que você acha disso? Nossa, eu acho que assim, eu vou chamar a Karina agora para ela dar a opinião dela, a experiência dela de campo de batalha. Cá, você acha que é importante a gente analisar o comportamento do funcionário na contratação? Como o Marcelo falou, né? Contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas comportamentais. Com toda certeza, isso é fato. Acontece muito. E por isso da importância de ter uma pessoa ali realmente competente para fazer essa análise, essa seleção da pessoa. Ter uma pessoa que conhece de gente mesmo, que conhece quando que a pessoa dá aquela desconfortada na cadeira, para pegar quando que a pessoa está agindo pelo que ela realmente acredita, quando que ela está inventando historinha. Tudo isso num processo seletivo vai ser identificado. E isso é a importância de ter uma pessoa de gente dentro da empresa, para ter esse olhar. Ok, mas você acha que tem alguma ferramenta que a gente pode utilizar para analisar esse comportamento, para a gente identificar esses comportamentos no candidato? Sim, a gente tem uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Ele mede a tendência de comportamento. Ele é uma ferramenta neutra e ele precisa de uma pessoa realmente habilitada para fazer a interpretação. Explica para o nosso pessoal aqui, para os comandantes que estão ouvindo nosso podcast aqui. Deixa eu dar uma ajuda aqui, tá? E aí depois a Ká fala. Muitas vezes eu sempre tomo um cuidado para quando vai falar desse tipo de coisa, de ferramenta, esse tipo de coisa. Apesar de eu ser um usuário da ferramenta do DISC especificamente, né? Eu sempre gosto de fazer alguns alertas sobre isso. Existem várias ferramentas de perfis comportamentais. Então, quando você olha no mercado, existem ferramentas. O que são essas ferramentas? São, vamos dizer assim, entre aspas, testes, né? Perguntas que você faz para o candidato responde, e com base nas respostas dele, você consegue traçar um perfil. Então, tem o DISC, tem o MBTI, tem Enneagrama, tem pontos fortes, tem sabotadores, existem várias ferramentas diferentes. No mundo, a mais utilizada, até onde eu sei, é o DISC. Você concorda comigo, Ká? Concorda comigo, Leti? Até onde eu sei é o DISC. Não sei se tem outra mais utilizada que o DISC no mundo. Até onde eu sei, é a mais utilizada, é a que foi mais amplamente difundida, né? Então, muitas empresas, inclusive nós aqui do EAG, a gente utiliza o DISC como uma ferramenta de avaliação desse perfil. E como o Marcelo falou, né? São perguntas, né? São perguntas que a pessoa responde, né? É como se fosse um teste, Exatamente, né? Isso.
E o DISC, ele não tem um dono do DISC, existem diversas empresas que fazem o DISC. Então, isso também é uma coisa que tem que ser avaliada com bastante carinho, porque ela é uma ferramenta que foi tirada da teoria do William Marston, e ele não patenteou, então não tem um dono. Se alguém te falar, eu sou o dono do DISC, já desconfia porque tem alguma coisa errada ali, ó. Isso aí, o DISC surgiu com esse William Marston. Ele escreveu um livro que chama As As emoções das pessoas normais. Tá? E aí, com base nesse livro, foi feito esse teste, e tem várias empresas que fazem esse teste. Eu vou deixar a Karina falar sobre isso, mas eu queria fazer um alerta, tá? Um alerta sobre o uso da ferramenta. Ela é fenomenal, mas muitas pessoas, às vezes, querem usar uma ferramenta como o DISC, e aí ele vai lá, assiste uma palestra de 1 hora da ferramenta, e aí, porque uma palestra de 1 hora, ela explica, né? Em 1 hora a gente consegue explicar o que é o DISC. Só que aí a pessoa assume que com isso ela entende a ferramenta. E na verdade ela não entende, né? Então, se você quer usar uma ferramenta de assessment, que é assim que se chama a ferramenta, na sua empresa, entenda a fundo como ela funciona, para você poder tirar o máximo de proveito dela. Porque você entender de maneira superficial e querer, entre aspas, se dizer um especialista disso, né, talvez te traga mais prejuízo do que resultado. E se você quer resultado, então fica aqui já o primeiro comando: faça um treinamento que seja uma empresa considerada, que tenha um nome de mercado, que tenha um treinamento consistente, robusto, para que você, o teu RH, ou as pessoas, os gestores da sua empresa que participam do processo seletivo, ou até mesmo do plano de desenvolvimento das pessoas, do PDI, né, que eles consigam usar essa ferramenta como um instrumento a favor e não como um instrumento que, de repente, pode jogar contra por percepções erradas.